O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Quando a gente olha esse texto e a gente olha o contexto que nós estamos vivendo, final de ano, um final de 2024, último domingo do ano, a gente começa automaticamente a projetar, né? Como vai ser 2025? Preciso de uma lista de metas, preciso que seja melhor, preciso que seja mais próspero, preciso que eu provoque dentro de mim uma mudança. Não é assim, gente? E não tem nada, não tem nenhum problema você fazer isso. Você pode querer a mudança na sua vida. Você pode sim fazer uma lista de metas, de objetivos, de planos, de sonhos na sua vida. Mas o crente, o cristão, há uma lista que não pode faltar na vida dele. É uma lista das virtudes, das características da vida do cristão. O quanto você está vivendo os frutos do Espírito na sua vida. E aí esse texto é muito interessante, porque ele fala sobre uma dualidade entre a carne e o Espírito. A carne faz o que eu não quero, mas o Espírito, ele fala para fazer a outra. E aí ele faz uma lista de tudo que é o desejo da carne. Uma lista de tudo que é o desejo da carne. E depois ele faz uma lista de tudo que é o fruto do Espírito. Só que ele fala a consequência de cada lista. E aí ele fala assim, né? Se você viver de acordo com a lista, que é o desejo da carne, seu destino está certo. É lá direto para o inferno. Mas se você viver uma vida guiada pelo Espírito, manifestando os frutos do Espírito, o impacto que você vai gerar, a transformação que as pessoas verão na sua vida, é muito maior. É muito maior. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você for colocar na sua lista de metas, desejos, sonhos, objetivos, faça tudo. Mas aí você vai falar assim, na minha vida espiritual, olha essas 9 virtudes. Pontue assim, ó, de 0 a 10, o quanto eu estou vivendo isso na minha vida. Ah, Moisés, aqui na bondade eu sou 10. Mas no domínio próprio, eu só não posso dirigir. Brincadeira, tá, gente? Mas aí você vai ter que ver dessa forma. Porque se você não olhar, se você não ver, peraí, eu não estou vivendo uma plenitude daquilo que Deus tem para minha vida. Eu não estou manifestando os frutos do Espírito na minha vida. E eu não estou nem fazendo questão de manifestar. Aí eu só posso te falar uma coisa: tem alguma coisa muito errada com você. A gente estava falando sobre isso na IBD hoje. O cristão, aquele que conhece Jesus, que tem o Espírito Santo na vida dele, ele tem uma opção de viver uma vida guiada pelo Espírito, sim ou não. Mas mais do que uma opção, ele tem uma responsabilidade. Porque as pessoas, a sua família, os seus colegas do trabalho, os seus colegas de infância, os seus vizinhos,
eles só vão ver a manifestação do Espírito Santo de Deus quando eles verem a manifestação na sua vida, a transformação, você vivendo os frutos do Espírito. Se você não se importar de viver os frutos, de manifestar os frutos do Espírito na sua vida, o seu 2025 vai ser igual. Não vai nem ser quente, nem frio. Você vai ser uma pessoa morna. Mas eu imagino que você não quer mais ser o crente morno. Você vai querer ser o crente que chega e impacta o ambiente. E as pessoas passam pela sua vida e elas não saem mais a mesma. Não porque passou por você, mas porque elas passou por alguém que tem o Espírito Santo de Deus na vida delas. Amém, igreja? Amém. Quantos querem isso, gente? A gente pode querer várias outras coisas, mas a nossa prioridade tem que ser maduro no Espírito, desenvolver os frutos. Como que eu desenvolvo, Moisés? Eu falaria para você até fazer 2 listas. Tem uma lista da carne, vê aí, de repente ficou alguma coisinha que você está vivendo. Começa a mortificar isso, começa a abrir mão disso, começa a colocar diante de Deus: Deus, isso aqui não faz mais parte de mim. Tem uma lista do que são os frutos do Espírito, faz aí. Nossa, isso aqui está muito baixo, eu não vivo isso. Deus, eu quero viver isso na minha vida. Eu não consigo, mas a tua palavra diz que eu posso, pelo teu Espírito Santo. Nós precisamos começar a mudar. Muito se fala sobre tempos difíceis que estão por vir, sobre tribulação, sobre alta do preço das coisas, alta do dólar, sobre guerras. Mas o cristão, ele vai ter algo dentro dele que, diante de qualquer coisa que vier, ele vai falar, as pessoas vão olhar e falar assim: nossa, aquele cara ali tem paz. Como é que pode? Não faz sentido. Mas a sua palavra diz que tem paz. Não, mas eu já estou ficando desesperado. Eu vi tantas previsões. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se você também é essa pessoa, eu quero te falar uma coisa. Eu não estou dizendo que nada vai acontecer, nada está por acontecer. Mas se você é essa pessoa que está vivendo com medo, tem alguma coisa muito errada com você. Só existem 2 coisas que podem trazer à existência aquilo que ainda não existe: a fé e o medo. Se eu tenho fé, eu creio em algo que ainda não existe. E se minha fé for correspondente, vai trazer, vai acontecer, vai gerar. Mas se eu tenho medo, o medo é a fé ao contrário. Ao contrário. A fé, o oposto. É a fé na coisa errada. Eu te pergunto, quando você olha para o seu futuro, você está vivendo, olhando com os olhos de fé ou com os olhos de medo? Como que você está hoje? Eu imagino toda a nossa igreja, toda a nossa comunidade. Imagine como que será essa igreja, essa comunidade empenhada em manifestar os frutos do Espírito, em representar a igreja do Senhor, aonde você estiver, vivendo uma vida pelo Espírito. As pessoas vão ficar, gente, sem entender nada. Elas vão falar assim: meu Deus, o que é isso? Que essa possa ser, que esse desejo possa ser o principal dos nossos corações, com essa mirada de amo. Amém? Feche seus olhos.